Fala, nação rubro-negra, confronto definido, o Flamengo e Bayern de Munique no próximo domingo para tentar uma vaga nas quartas de finais. É isso aí, o Flamengo vai enfrentar o gigante alemão Bayern de Munique, que ficou em segundo no seu grupo, perdendo para o Benfica. E depois, se o Flamengo passar do Bayern de Munique, pode pegar o PSG, que vai enfrentar o Miami de Messi. Essa é a chave do Flamengo complicada, mas para ser campeão precisamos derrubar gigantes. Eu vou trazer um corte da mídia esportiva falando tudo sobre o Flamengo, sobre esse confronto, e você não pode perder. Crédito do vídeo na descrição e também já te peço, se inscreve no canal, que eu sou o FB do Fly e trago informações do Flamengo aqui todo dia e você não vai querer ficar de fora. Vamos lá, o grito pro Bayern de Munique. Ô Bayern, pode esperar, a sua hora vai chegar! Ô Bayern, pode esperar, a sua hora vai chegar! Ô Bayern, pode esperar, a sua hora vai chegar! Tá respondido, Pirral? Foi pra você, Pirral? Eu não gosto. Isso não dá certo. A sua hora vai chegar! Ô Bayern, pode esperar, a sua hora vai... Negócio, o Bayern pode esperar, o Real Madrid pode esperar. Isso não costuma ajudar em torcida. É melhor. Não pode diretor. É melhor jogar. É melhor jogar. É melhor jogar. Cara, é tua tia. Flamengo não se discute, Flamengo se ama. Campeão do mundo, em cima do Real Madrid. E o Bayern de Munique, 2x0 Flamengo, 2 do BH, é Urubuzada! Bayern que eu conheço é remédio, pô. 3x0 fora o Bayern. E esse Bayern não é bom. O Bayern não aguenta o calor. O Bayern, mas eu tô vendo aqui, não aguenta o calor daqui. Eles vão sofrer, os alemães vão sofrer. Vai, vem cá. Eles não podem tomar cerveja, vai sofrer. Deixa eu tirar um... Eu não lembro. Valeu, dupla! Obrigado, bom jogo pra vocês. Abracem aí a nação rubro-negra. Valeu, gente! Eu acho que o Flamengo tem que jogar pra ganhar hoje. É isso aí, valeu, Pirral, e... Bom programa pra vocês. Valeu, brigadão. Pascoal, você ainda não falou sobre o jogo de domingo. Não, eu acho que assim, o Bayern de Munique tem um bom time? Tem. Reconhecidamente tem um ótimo time. Tem o Kane, um centroavante perigoso, deu uma cabeçada hoje, eu pensei que aquela bola fosse entrar, mas ela passou. Mas acho que provavelmente o VAR ia cancelar porque ele empurrou também. Mas ele deu uma cabeçada ali, perigosíssima. O time inteirinho, o Kimmich é o cara que decide o jogo pro time do Bayern. Que jogador, meu? Que jogador. O pequenininho, ele começou de lateral direito, fez o Rafinha jogar de lateral esquerdo, o Rafinha jogou de lateral direito, ele foi jogar de segundo volante, agora está jogando de meio armador. O Miller, Thomas Miller, que é um baita de um jogador, para mim faz falta. Pois o Kimmich é um chave, assim? É uma boa comparação? Acho que mais para Busquets em relação à distribuição de jogo, né? O Xavi era mais, eu acho que já entrava mais na área, já participava mais de jogadas ativas ali no ataque. É o que ele faz em termos de distribuição de jogo. É fácil, nossa, é impressionante. Ele entrou primeiro na bola. Hoje ele fez um gol, só que o Ken estava na frente do goleiro em posição regular. Mas o Flamengo não, o Flamengo já, o Flamengo não vai ser 100%. O Bayern de Munique era para ser 100%, já não foi. Né? Já não foi 100%. Sabe o que o Company falou sobre o jogo do domingo? Só a Juventus e o Manchester City pode. Só Flamengo, Manchester e vão se enfrentar, né? Olha lá, o Company, treinador do Bayern de Munique, falou: nós sabíamos que seria o Flamengo ou o Chelsea. Não acho que há diferença no nível. Para o Company, enfrentar o Flamengo não significa ter uma vida mais tranquila nas oitavas de final do que enfrentar o Chelsea. Que bom. E já tinha algumas pessoas falando: será que o Bayern de Munique... Quem assistiu o jogo percebeu que o Bayern de Munique estava doido para empatar o jogo e terminar em primeiro no grupo. Mas teve gente ali que ventilou a possibilidade do Bayern ter escolhido o adversário nas oitavas. E também pelo que a gente viu aí há 4, 5 dias no Flamengo e Chelsea, de fato, não seria uma boa escolha, né, Zé? Não, mas eu acho que assim, como eu falei ontem aqui, chega agora na próxima fase, e ainda mais os cruzamentos das chaves, não tem jeito. O Manchester City jogou 2 partidas com o time mesclado. Cara, e já projetando o jogo também. Sim. Thomas Miller, tem certeza, respeita muito o Flamengo pelo que fez. Botafogo teve o grupo da morte, o Flamengo tem a chave da morte. É a chave que ninguém queria ter. Né? Você tem que passar por um Bayern, depois passar por um PSG. Eu até acho que um clube sul-americano pode segurar um adversário desse. O Botafogo segurou o PSG na primeira fase, conseguiu uma vitória histórica. Mas a questão começa a ser, você tem que segurar um, na próxima rodada você tem que segurar outro, e na semifinal vai vir um time grande também. O Flamengo sabe disso. Da outra chave, a gente vai esperar o que vai acontecer ao longo da semana, mas vai ser um time do mesmo tamanho desses outros dois. Então, assim, a vitória do Benfica foi terrível pro Flamengo, se a gente for pensar em chaveamento. Foi terrível, porque vai gerar um desgaste enorme essa semana. É claro que é futebol, o PSG ainda vai medir força com o Inter Miami. Tem que respeitar cada adversário, mas o cenário que se mostra é muito duro. Mas a gente já sabia que a tarefa dos brasileiros já era muito difícil. Então a gente ia aguardar, a gente ia acompanhar para saber até onde iriam. O título a gente já sabia que
eram caminhos muito complicados. E o Flamengo tem pela frente um caminho que já se inicia com um jogo muito difícil nas oitavas. Porque a gente já sabe metade desse chaveamento, digamos assim. Tem Bayern nas oitavas, possivelmente PSG nas quartas. E aí, semifinal, vai vir alguém possivelmente também, Real Madrid, e aí nem se fala. Então são e não é quatro pro Flamengo, etapas não. muito Se fosse difíceis. qualquer outro brasileiro, ia ser um caminho de... Se você perguntasse ao Real Madrid, tá ok pra você pegar Bayern nas oitavas e PSG nas quartas, o Real não ia Nem querer. na Champions é tão difícil assim. Exato. Então, assim, é duro. O que a gente projetou, né? Projetou todos os grandes da Europa em primeiro, né? Hoje o Real Madrid pode também classificar em segundo. Vamos ver o que vai acontecer ao longo do final dessa rodada. Mas o Bayern classificar em segundo, o Chelsea classificar em segundo. A gente projetou outra coisa. Isso antes do campeonato começar. O campeonato começou, realmente, bola rolando. Dentro de campo, as coisas são totalmente diferentes e a gente está vendo isso. Do outro lado, o Botafogo, o Palmeiras, quem passar já está nas quartas de final. Um brasileiro já está nas quartas de final. Pode pegar um Benfica, pode pegar um Chelsea. Também é acessível, eu acho acessível. Então a gente consegue projetar, talvez, um sul-americano numa semifinal, que a gente, antes de começar, a gente não... Em momento nenhum, em bolão nenhum, teria um sul-americano numa semifinal ou numa quartas de final. A gente lembrando aqui no nosso bolão aqui, a gente não botou. Então o futebol é jogado e cada vez mais intenso, mais igual. E eu acho que agora, né, Praz, a grande discussão, o Praz observou muito bem. O Bayern, no primeiro tempo, abriu mão de uma possibilidade de vitória. No segundo tempo, foi buscar essa vitória e criou oportunidades para isso. Me parece que a grande discussão que vai dominar os próximos programas, está na área, seleção, os nossos aquecimentos, é de que forma o Flamengo jogará contra o Bayern. Eu tenho, e já vou passar a palavra aqui para o meu companheiro Praz, a impressão de que o Flamengo não vai alterar o seu perfil. O Flamengo continuará a ser a equipe que nós vimos contra o Chelsea. Mas acho que essa vai ser uma discussão depois dessa derrota inesperada, de certa forma, né, Praz? É assim, gente, o Flamengo não vai mudar as suas características. O Felipe Luiz, ele tem uma sintonia 100% precisa com o jeito do Flamengo de pensar e de jogar. Não pense, o Botafogo pode fazer o que fez. E isso será bem recebido pela comunidade, pela torcida. No Flamengo, não. O Flamengo não é que vai praticar um jogo irresponsável contra o Bahia, mas o Flamengo não vai se descaracterizar. Ele vai fazer adaptações, mas não vai nunca mudar. Agora, vocês acham que o fato de ser o Bayern, o adversário, agora definido, pode interferir no planejamento do Felipe para hoje à noite? Usar time reserva? Ele já vai usar, né? Não, mas tirar de vez os jogadores assim e respirar todo mundo. Não, acho que esse planejamento já foi feito. Já estava feito. Já estava feito. E trabalhando com o plano A e com o plano B, né? Então, agora vai ser um jogo muito divertido de se ver desse aspecto. Uma equipe que tem um DNA definido. O Felipe é a escola do Jorge Jesus. O Jorge Jesus, quando o Flamengo disputou a final do Mundial de Clubes contra o Liverpool, o Flamengo não se descaracterizou, fez o que o transformou no clube vitorioso de Campeonato Brasileiro e de Libertadores. Então o Flamengo que nós veremos contra o Bahia será esse Flamengo. E eu acho que o Felipe Luiz, agindo dessa forma, pelo menos no meu modo de ver, está absolutamente correto, porque não tem que descaracterizar a equipe a ponto de repente, os jogadores não entenderem o que aconteceu. Né? Quando a gente fala de desfrutar o futebol, é isso. São jogos assim que eu tô tentando entrar na cabeça do jogador do Flamengo, né? Eles estão, lamentaram, não lamentaram. Não, claro eles não. Vão desfrutar porque é um jogo, cara. É um jogo de um tamanho e de uma qualidade e de uma atmosfera que vai ter. Vai ser sensacional. Para quem tá de fora assistindo, então, vai ser uma maravilha. Para quem chegou hoje, assistiu os dois tempos dessa partida, a gente imagina, Praz, um Bayern muito mais parecido com o do segundo tempo, né? Principalmente pelos jogadores que entraram, né? Harry Kane, Kimmich, Oli, esses jogadores vão começar jogando. E os que, o PC lembrou alguns, como o Musiala, sequer entraram na partida. Goretzka estava com cartão, né? Deve ter segurado por causa disso. Não, é outro Bayern. E dentro do campo, sem contar nomes, apesar do Bayern ter um grande elenco, é muita diferença. E vocês acham que dá para ter uma dimensão do que vai ser o Bayern comparando com o jogo contra o Boca? Ou é outra história completamente diferente? Porque o Bayern, Flamengo e Boca? Não, o que o Bayern fez com o Boca com uma superioridade bem maior em relação à comparação Bayern e Flamengo, o Bayern também não conseguiu, digamos assim, ter um jogo totalmente tranquilo. O Bayern chegou a tomar um empate. O Merentiel vira um susto ali. Exatamente. E aí tem que por mais que tenha sido superior durante todo o tempo. E no primeiro tempo também tem uma finalização, agora eu não me lembro o jogador que finalizou, que o Neuer também faz uma defesa espetacular, quase dentro da pequena área. Então, assim, dentro da pergunta do Bené, o que vocês acham do Bayern? Vai ser mais parecido com o Bayern do Boca, que jogou contra o Boca, ou vai ser um Bayern totalmente diferente? A gente fala do Bayern de Munique na fase de grupos, falando de 90 minutos, né? A gente tira o primeiro jogo. O primeiro jogo não serve para muita coisa, para analisar qualquer tipo de coisa contra o Auckland City. Hoje é um jogo dividido, né? Poupando alguns jogadores, a cavalaria entra no intervalo, o Bayern cria muito, e até merece, na minha visão, pelo menos empatar o jogo contra o Benfica. O que eu acho que a gente tem de mais próximo de uma realidade, e aí vale lembrar que no mata-mata muda muita coisa, muda motivação para o jogo, enfim, pode mudar a estratégia, talvez seja o jogo contra o Boca. E eu tenho a sensação de que o Bayern não foi tão superior como a gente imaginava contra o Boca. Como que vocês enxergam o desempenho do Bayern nesse jogo que valeu dentro do grupo? Não nos esqueçamos que após o jogo que o Flamengo derrotou o Chelsea, em entrevista o Kompany falou muito do Flamengo e especialmente do Jorginho.
O Flamengo tem jogadores, o Jorginho em especial, que o futebol europeu conhece, sabe quem é, olha a trajetória do Jorginho. Eu acredito que por ser uma partida eliminatória, tipo, ou volta para o hotel ou vai para o aeroporto, o próximo jogo vai ter uma chave e uma abordagem. Estamos aqui diante de 2 ex-jogadores completamente diferentes de um jogo de fase classificatória, né? Porque não será esse Bayern que jogou contra o Boca e não será esse Bayern que jogou hoje contra o Benfica, independentemente de na primeira fase não ter a cavalaria, na segunda fase ter a cavalaria. Porque sabe o seguinte, se perder, o destino é o aeroporto. E eu acho que eles querem continuar no mesmo hotel. É isso aí, nação rubro-negra. Esse foi o corte da mídia esportiva falando do Mengão, que eu trouxe para vocês, separei. O que você acha? O Flamengo vai passar do Bayern de Munique? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Já tem os rivais, já estão falando que o Flamengo já está fora, que o Flamengo se ferrou, que o Flamengo se deu mal, que já está fora, que não vai conseguir passar do gigante alemão, mas eu quero saber a sua opinião flamenguista. Eu bato no peito e digo, o Flamengo tem sim condições de vencer o Bayern de Munique. Eu quero saber a sua opinião também, comente aqui em massa o comentário dos flamenguistas que acreditam na vitória do Flamengo contra o Bayern de Munique, que eu quero ver a força da nação rubro-negra. E é isso aí, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para continuar acompanhando as informações do Flamengo que eu trago aqui todo dia e tá dando like para ajudar também o meu trabalho. Tamo junto e forte abraço, até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.